Você sente que seu filho está cada vez mais vidrado nas telas? Você até tenta limitar, mas parece que nada prende a atenção deles como o celular ou o tablet. Eu me chamo Yasmin. E eu me chamo Amanda e nós fazemos parte do time da Eita Casa Perfeita, uma empresa especializada em estimular o desenvolvimento infantil através do brincar. Pois é, a gente entende. E a verdade é que o uso excessivo de telas não se trata apenas de um hábito moderno. É de fato um problema real para aquele cérebro que ainda está em desenvolvimento. E hoje vamos te mostrar algumas estratégias que não é nada de magia não, viu? Tudo ciência para realmente tirar os pequenos da tela ou reduzir um pouco o tempo de tela. Indo mais direto ao ponto, a gente sabe que o uso excessivo de telas tem consequências reais e mensuráveis no cérebro infantil. Esse estudo que fizeram com mais de 11 mil crianças mostrou que quem passa mais de 7 horas por dia na frente de telas apresenta um afinamento prematuro do córtex cerebral. E é justamente essa mesma área que é responsável pelo raciocínio crítico e controle emocional. E esse outro estudo aqui mostrou que crianças de 2 a 5 anos que passam mais de 2 horas expostas às telas apresentam pior desempenho em testes de linguagem e funções cognitivas. E ainda tem um termo que está se popularizando por aí, você provavelmente já ouviu falar, que é o apodrecimento cerebral. Mas afinal, o que é isso? Ele não é um termo técnico, mas descreve muito bem quando a criança é exposta a essas telas constantemente e fica sempre sendo exposto a estímulos rápidos, cores fortes, recompensas instantâneas. E com isso, os pequenos acabam desaprendendo mesmo a esperar, desaprendendo a ficar no tédio e limitando até a criatividade. E provavelmente você já ouviu falar um pouquinho sobre os danos que as telas causam aos pequenos. Mas afinal, né, por que é tão difícil você parar, realmente tirar as telas dos pequenos? Calma que a gente te entende. Mas antes de tudo, sem culpa, tá? A gente sabe que hoje a gente vive num mundo muito moderno, acelerado, e acaba que as telas se tornam uma válvula de escape, né? Com certeza. E é importante entender que não é a sua criança que é desobediente ou que é realmente viciada em celular. É que, na verdade, o nosso cérebro, ele procura e busca mesmo recompensas rápidas. E as telas, os jogos, os vídeos que eles assistem, proporcionam isso a eles o tempo todo. E as telas, elas foram realmente criadas para isso. Prender, recompensar e repetir. E isso acaba se tornando um ciclo, né? Com certeza. Mas isso também significa que a criança precisa de um outro ambiente. Um ambiente mais vivo, mais real e até mais humano também, porque é muito importante isso, principalmente para a criança que está com o cérebro em desenvolvimento. E é aqui que entra a estratégia que realmente funciona: substituir e não proibir. E é sobre você realmente oferecer à sua criança, oferecer ao seu filho, seu netinho, seu sobrinho, atividades realmente interativas, onde há a interação de você com o pequeno, do pequeno com o mundo, com a arte, e que seja realmente envolvente e interessante. E alguns neurocientistas já explicaram pra gente que a aprendizagem acontece com muito mais força quando a gente tem atividades que envolvem o corpo, interação social, quando envolvem os nossos sentidos também, isso é muito importante. Atividades sensoriais seria muito interessante para criança, fazer brincadeiras e utilizar objetos reais do dia a dia mesmo. Brincadeiras que imitam o mundo real, a vida, o cotidiano. Jogos de faz de conta é muito importante, principalmente para criança que adora imaginar, usar muita criatividade e por aí vai. É uma infinidade de coisas que dá para fazer que envolvem os sentidos, o corpo, a interação social. É muito importante. E isso ativa conexões reais muito mais profundas do que vários vídeos e infinitos vídeos que vão passando ali nas telas. E quando isso ocorre, as crianças automaticamente optam realmente por brincadeiras de verdade e acabam desligando as telas. Não porque são obrigadas, mas porque algo mais interessante apareceu. E se você quer ver como isso funciona em exemplos práticos, que tal experimentar realmente uma atividade simples do dia a dia com as crianças? Como montar um móvel simples, fazer uma receita, montar uma casinha de papelão e, claro, né, criar um cantinho ali com objetos acessíveis para ela, um cantinho realmente montessoriano, onde ela pode imitar a vida real com os brinquedos também. Com certeza, e uma super dica é trocar ali os vídeos, as telas, por histórias contadas ao vivo, que você pode fazer até um teatrinho para contar para os pequenos. Exatamente, com expressões, mudança na entonação de voz e tudo isso ali ao vivo. Então é muito mais interativo, tudo muito mais divertido e, claro, né, um momento ali em família. Com certeza. E se torna realmente, de fato, um momento em família. Já imaginou ali você ter no seu cantinho, na sua casa, a família toda reunida para
pra montar um móvel, que no fim pode ser um móvel pra criança, por exemplo. Então é muito, muito interessante essas diquinhas. Então a dica é transformar o cotidiano em uma verdadeira brincadeira. Brincar de varrer com uma mini vassoura, colocar uma mesinha de brincadeira, cozinhar de mentirinha. Tudo isso, o cérebro das crianças gostam demais. As crianças adoram conexão. E é isso que elas buscam, realmente se sentirem úteis. E isso vale muito mais do que tela brilhante, né? Com certeza. A tela não é a vilã, mas o excesso pode ser sim. E a solução não tá em brigar, punir, mas sim reconectar com o mundo real e realmente refletir sobre o uso e o excesso de telas. E o cérebro das crianças são terrenos hiper mega férteis. Então, quanto mais experiências reais ele tiver, mais forte ele vai ser, mais equilibrado. E isso vai impactar diretamente no futuro dessas crianças. Se tudo isso fez sentido pra você, compartilha com outras famílias, mamães, papais, vovós, vovôs, porque às vezes tudo que elas precisam é dessa virada de chave. Exatamente! Então já curte, compartilha e também segue a gente em outras redes sociais. Estamos em todas elas como @EitaCasaPerfeita. Até a próxima!